Olá, queridos alunos, queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Marilaine e hoje nós vamos estudar a aula 75 de Língua Portuguesa para o 9º ano. Para a aula de hoje, você vai precisar ter em mãos o caderno de Língua Portuguesa, a caneta e o lápis, a borracha e o apontador, para que você possa fazer as anotações. E o assunto de hoje será a parte 2 de formação das palavras. Na aula anterior, a gente já fez uma introdução, estudamos a parte 1 e hoje então vamos à parte 2 dessa formação. Nossos objetivos são conhecer prefixos gregos e latinos e a sua contribuição para a formação das palavras e conhecer os tipos de sufixos que são formadores de palavras. Então, vamos lá que hoje temos muito assunto pela frente. Bom, começando então com os prefixos de origem latina. Você ainda lembra? Eu comentei com você. Nós temos prefixos de origem latina, prefixos de origem grega, Temos radicais gregos, radicais latinos. Hoje ficamos com os prefixos. Vamos vendo em cada aula um pouquinho, Porque realmente é um bom montante de informações. Então, para não confundir muito a nossa cabeça, a gente separou, E vamos vendo um pouquinho cada dia. Bom, coloquei aqui uma tabelinha para vocês com alguns prefixos, tá, pessoal? Talvez você vai pesquisar e vai encontrar outros a mais. Aqui eu coloquei alguns. Então, nós vamos ter o prefixo, o sentido dele e um exemplo, Para que você observe, então, a palavra, então, antebraço, A palavra antebraço, ela se formou, pela anexação de um prefixo à palavra primitiva, que foi o prefixo ante. E que significa anterioridade. Então, antebraço, antes, é uma parte antes do braço, não é mesmo? Muito bem. Então, isso também nos ajuda a compreender o significado das palavras. Como eu já havia, exemplificado algumas na aula anterior, novamente aqui apareceu o ambidestro. Então, ambidestro, como é que você vai explicar o significado desta palavra? Bom, ambi é um prefixo de origem latina que significa duplicidade. Então, o ambidestro é aquele que possui habilidade nas duas mãos para a escrita. Escreve tanto com a direita quanto com a esquerda. Muito bem. A professora não vai ler aqui com vocês todos os prefixos, os sentidos e os exemplos, porque nós temos hoje várias tabelinhas aqui, para serem estudadas. Então, depois, essas tabelas, elas vão servir muito para que você possa fazer os exercícios, Vão servir como forma de consulta. Mas você pode dar uma pausa aí no vídeo e pode fazer a leitura, do prefixo, qual é o sentido dele, e o exemplo. Eu vou pegar assim alguns de cada tabela, porque senão também a nossa aula vai acabar ficando muito longa. Vamos continuando então aqui, a tabela continua, Nós ainda estamos falando de prefixos de origem latina. Muito bem. Então, vamos pegar ali, por exemplo, o prefixo contra, O prefixo contra, que significa oposição, e aí eu tenho lá a palavra contradizer, que é dizer ao contrário do que já foi dito, Por quê? Porque mostra a oposição esse prefixo aí. Tenho também ali o prefixo des, que significa negação, separação, ação contrária. E aí eu tenho como exemplo a palavra desleal, ou seja, aquele que não é leal. Ou aquele que pratica a ação contrária à lealdade. Então, conhecendo um pouquinho do prefixo e do sentido dele, eu consigo facilmente explicar o significado das palavras.
Continuando, ainda é a tabela dos prefixos latinos. Aqui está por ordem alfabética, né? Então, a gente ainda tem vários aí pela frente. Muito bem, olha lá o prefixo in. Prefixo in significa negação também. Infeliz, aquele que não é feliz. Se eu pegar o prefixo extra, que significa fora de, extraoficial, quer dizer que não é oficial, né? Fora da oficialidade. Então, eu tenho um comunicado extraoficial para fazer. Quer dizer que ainda não foi oficializado, né? E assim por diante, ó, o prefixo intra, posição interior, para dentro. Então, intravenoso é para dentro da veia. Muito bem, vamos adiante. Vamos pegar aqui o primeiro ali, ó, prefixo pene, que significa quase. Exemplo de palavra, penúltimo. O penúltimo é quase o último, né? Vamos pegar o prefixo pré, que significa anterioridade. Exemplo, pré-escola. A pré-escola é a que vem antes, né, da escola. É a etapa que vem antes da escola. Semi, metade. Semicírculo, a metade de um círculo. Muito bem. Vamos pegar aqui o super. Super, posição superior. Exemplo, super-homem. Aquele que está numa posição superior à do homem, acima do homem, né? Ele é um super-homem. O tri. Tri, três, palavra triângulo, que forma três ângulos. O vis ou vice, que significa no lugar de. Vice-presidente é o que está no lugar do presidente. E assim por diante. Vamos agora conhecer alguns prefixos de origem grega. Então, a professora também anexou aqui tabelas, né? Com os prefixos gregos. Depois você pausa o vídeo, faz a leitura de todos eles. E também será muito útil para que você consulte para fazer as atividades. Eu vou escolhendo alguns, então, para a gente exemplificar. Muito bem. Ante, vamos pegar o ante aqui, ó. Ação contrária, antipatia. Antipatia, então, é a ação contrária da simpatia, não é mesmo? Muito bem. Vamos pegar ali o ateu, lá em cima. Negação, ateu. Esse A que está ali na frente, né? E que representa essa negação, significa o quê, gente? Que o ateu, ele não acredita em Deus, né? Ele não acredita na existência de Deus. Continuando, agora nós estamos na tabela dos prefixos gregos. Muito bem, vamos lá. Vamos pegar o e e o em, posição interna. Exemplo, encéfalo. Então, é a posição dentro da onde? Da cabeça, né? Encéfalo. Vamos ver ali mais um exemplo. Eufonia. Eu, prefixo, sentido é bem ou bom. Eufonia. Fonia que representa som. Então, eufonia quer dizer um som bom, um som agradável. Continuando, vamos pegar agora o prefixo meta, mudança ou transformação. O exemplo é a palavra metamorfose, que significa justamente isso, né? Significa uma transformação, uma mudança. Prefixo para, ao lado de ou proximidade. Então, paralelo é aquele que está ao lado ou aquele que está próximo. O prefixo sim, que significa simultaneidade, quer dizer, ao mesmo tempo. Exemplo de palavra com esse prefixo, sinfonia, quer dizer, sons simultâneos.
uma sinfonia, né? Quando combina vários sons ao mesmo tempo. Muito bem, continuando. Bom, vamos falar um pouquinho agora dos sufixos. Então, os sufixos, né, eles podem ser classificados de 3 formas. Eu vou ter sufixos nominais, sufixos verbais e também sufixos adverbiais. Sufixos nominais são formadores de substantivos e adjetivos. Então, sufixo, coloco atrás do radical ou da palavra primitiva, formo uma nova palavra e vou estar formando substantivos e adjetivos. Então, vamos começar com esses, ó. Desse lado aqui, eu tenho sufixos nominais que representam aumentativos e seus respectivos exemplos. Da mesma forma, para que a nossa aula não se alongue muito, eu não farei a leitura de todos eles, tá? Mas fica aqui para que você possa consultar nessas tabelas depois. Então, vamos pegar aqui ó. O aço. Aço é um sufixo aumentativo e o exemplo é a palavra ricaço, né? Aquele que é muito rico, é o aumentativo de rico. O arrão ou zarrão também é um sufixo aumentativo. Homenzarrão é um homem grande, né? Uça, do dentuça, quer dizer, uma pessoa que tem dentes grandes, tá? Então, aqui são os sufixos nominais que representam aumentativos. Eu quero formar lá substantivos, né? Ou até mesmo adjetivos, como é o caso do ricaço, que eu posso empregar como um adjetivo, né? Eu estou, então, fazendo uso destes sufixos nominais. Temos também sufixos nominais diminutivos, né? Claro, se a gente tem o aumentativo, a gente tem também o diminutivo. Inho, Pedrinho, né? O diminutivo de Pedro. Vamos pegar aqui ixo ou ixa, barbicha. Barbicha é uma barba mais rala, né? Uma barba pequena. Eco, soneca. Soneca é aquela dormidinha, né? Uma pequena cochilada, não é uma noite toda bem dormida, é apenas uma soneca, um cochilo. Isco, de chuvisco. Hoje temos chuvisco, ou seja, uma pequena chuva. Continuando aqui, né? Vamos ter aqui também alguns sufixos que podem ser utilizados para formar agentes, profissões ou instrumentos. Então, aqui, ó, o sor do professor, né? É um sufixo formador de uma profissão. O ista do dentista também é formador de profissão. Muito bem. Sufixos aqui agora formadores de ciência, técnica ou doutrina. Tenho aqui o sufixo ismo, do cristianismo. Cristianismo é uma doutrina, né? Vamos ver aqui o ica do física. Física é uma ciência. Então, dependendo, né, do sufixo, ele vai ter um outro significado, né? Então, a gente viu os aumentativos, viu os diminutivos e agora estamos vendo outras possibilidades, né? Que esses sufixos podem, então, ajudar a formar palavras que possuam, né, outros significados. Agora, os sufixos formadores de qualidade ou estado. Então, ali, ó, ência do paciência. Paciência pode ser uma qualidade, né? Ou pode ser um estado momentâneo também. Exa do beleza, qualidade. Temos aqui ismo do patriotismo, também uma qualidade, né? Então, são dade, ência, exa, ice, ismo, umi, ura, são todos sufixos formadores de qualidades ou estado. Agora temos aqui sufixos formadores de lugares ou ramos de negócio. Vamos pegar aqui o aria.
do padaria. Padaria, tanto lugar como um ramo de negócio, né? Tério do cemitério, lugar, é um ramo de negócio também, né? Ato do orfanato, lugar, né? Então, ado, ato, aria, douro, tório, tério são sufixos formadores de lugares, nomes de lugares ou nomes de ramos de negócios. Temos aqui também sufixos formadores de coletivo. Ao, cafezal, né? O cafezal representa vários pés de café. Muito bem. Ama, do dinheirama. Dinheirama é quando eu tenho muito dinheiro junto, né? Gritaria, ó, aria do gritaria, representa várias pessoas gritando ao mesmo tempo. Eira do fumaceira, é muita fumaça. Então, estes sufixos aqui, né, que você está vendo na primeira coluna, são todos formadores de palavras que representam um coletivo. Temos também sufixos formadores de qualidade em abundância ou que intensificam a palavra. Então, lá, por exemplo, o ento do ciumento. Ciumento é aquele que tem muitos ciúmes, então eu estou intensificando, né, o significado da palavra. Lento do sonolento também, estou dando intensidade, né, o sonolento, aquele que tem muito sono. Ou sono em intensidade. Jeitoso, então o sufixo oso, né? Jeitoso é aquele que leva muito jeito. E o udo do barrigudo, barrigudo então é aquele que tem barriga em abundância, né? Que tem uma barriga muito grande. Muito bem, pessoal. Vamos lá então agora sufixos que representam palavras da natureza, origem, que tem qualidade de alguma coisa, né? A natureza que eu digo é natural, né? De algum lugar, que vem de algum lugar. Então aqui, vamos pegar exatamente uma dessa, ó. Ano, do paraibano. Paraibano, origem, né? Quem é paraibano é natural da Paraíba. Assim como o ense do cearense, o eno do chileno, o ex do francês, o eu do europeu, o hino do argentino, o ista do paulista, né? Então, são sufixos que nos ajudam a formar adjetivos também, né? Que podem ser empregados também como substantivo, né? E que representam, então, a origem. Sufixos formadores de palavras que significam possibilidade ou tendência. Ável, amável. Amável é aquele que tem tendência a demonstrar, né, o amor. Óvel do móvel. Móvel é aquele que se move. Ivo do lucrativo. Lucrativo é aquele que tem tendência a lucrar, né? Aquilo que lucra. Então, amável, audível, móvel, solúvel, movediço, lucrativo, né? São todos sufixos que indicam, né, este significado aí. Sufixos verbais são formadores de verbos. Então, anteriormente a gente viu os sufixos nominais, que formam substantivos e adjetivos. Agora nós temos o quê? Os sufixos que formam verbos, né? Especificamente verbos. Então, temos aqui também o sufixo, os exemplos e qual é o significado. Então, por exemplo, ali, ó, ação que se repete é representado pelos sufixos ear ou ejar, folhear, espernear, gotejar, apedrejar. Então, ação que se repete, né? Se eu vou folhear, eu vou ficar repetindo a ação de passar uma folha após a outra, né? Então, para que você compreenda aqui o significado. Muito bem. Vamos ver também
aqui, ó, ação diminutiva que se repete. Então, icar, itar ou iscar. Bebericar, saltitar, petiscar. É ação diminutiva que se repete. Então, quando eu estou petiscando, eu estou repetindo a ação de comer um petisco, certo? Não é uma comida, né? Não é uma janta, é um petisco. Por isso, representa uma ação diminutiva. Sufixos adverbiais. Os adverbiais, logicamente, são os formadores de advérbios, não é mesmo? E para eu formar, então, um advérbio, né? Eu vou ter que acrescentar o sufixo mente ao radical da palavra. Vamos ver alguns exemplos, então, de de palavras, né, que foram formadas pelo sufixo adverbial mente. Calmamente, tranquilamente, possivelmente, realmente. Então, a maioria desses sufixos adverbiais, né, dessas palavras aí, desses advérbios, que foram formados pelo sufixo mente, são advérbios de modo ou ainda de afirmação. Né? Mas a gente aprendeu lá nos advérbios que quando termina em mente é um advérbio de modo. Mas aí a gente vai ter lá o realmente, o certamente, né? Que representam mais afirmação do que modo. Muito bem, pessoal. Então hoje, né, você estudou aqui os sufixos nominais, os sufixos verbais e os sufixos adverbiais. Agora é a hora de fazer os exercícios e colocar tudo isso em prática. Muito obrigada pela sua atenção e a gente se vê nas próximas aulas. Até mais!